Tiago capítulo 5, versículo 1 a 6. Nós vamos falar hoje sobre um tema um tanto problemático hoje em nosso dia, né? As riquezas podres, riquezas ilícitas. E aqui nós vamos ver a severa condenação de Deus através do apóstolo Tiago. Diz assim a palavra do Senhor: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Antes tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Olha, irmãos, a lista dos muitos ais que Jesus falou, inclusive tem um ai dos ricos. Ai dos ricos. Jesus não está aqui, irmãos, quando ele diz ai dos ricos, ele não está condenando a riqueza. Ele não está dizendo que a riqueza é má em si mesma. Quando Jesus repreendeu o jovem rico, ele fez isso porque ele estava mais preocupado com seus pertences do que pertencer a Cristo. Muitos estão muito preocupados com seus pertences do que levar uma vida de humildade, uma vida singela diante de Deus. Se temos que decidir entre uma coisa e outra, precisamos decidir pertencer a Cristo. E às vezes, como Jesus falou, não tem como você servir ao dinheiro, que ele chamou de mamon, e a Deus. Se existe uma luta entre os dois, se existe um divisor de água entre os dois, é claro que é mister você decidir em servir a Cristo e não a mamon. E nós sabemos, irmãos, que o dinheiro é um Deus muito poderoso. Jesus chamou o dinheiro de um Deus, mamon. Ele é muito poderoso. No conselho prático para o jovem pastor Timóteo, Paulo elencou o cultivo do contentamento. Ó Timóteo, desenvolva o contentamento. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E como é difícil isso para nós, né, meus irmãos? Como é difícil isso. E para elencar mais isso, o apóstolo Paulo disse: ora, os que querem ficar ricos, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E eu volto a dizer, a Bíblia nunca condena a riqueza em si mesma, mas desejar ser rico é pecado. Está atraindo problema para a vida daquele cristão que quer ser rico. Diz Paulo, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas. E você vê no sermão passado que Tiago diz que a vida humana é como o que, irmãos? Uma neblina, um vapor. Se a vida humana é uma neblina, um vapor, por que eu vou entregar minhas mãos e os meus braços para serem algemados pelo Deus da riqueza? Porque é isso que pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, mas é isso que pode acontecer. E nós precisamos, meu irmão, nos preocupar em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, como diz Paulo aqui para Timóteo, ao jovem pastor: Timóteo, baseie a sua vida no contentamento, baseie a sua vida numa humildade,
Irmãos, essa miséria de desejar ser rico, isso pode acometer até muitos pastores que buscam pastoreio com uma situação financeira melhor. Se é isso que motiva o coração dele, ele já está caindo numa cilada. Ele já está caindo, irmãos, numa tentação de estar preso a isso. Muito cuidado, diz Paulo para Timóteo. Então, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? O versículo 11 do capítulo 6 de 1 Timóteo diz: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. E uma dessas coisas é: não deseja ser rico, não deseja ter riquezas. Foge dessas coisas. Nessa noite, irmãos, vamos falar sobre riquezas podres. E como esse tema é tão peculiar em nosso país, o Brasil é conhecido como um país do carnaval e da corrupção. Lutar para ser o mínimo honesto na política brasileira não é virtude. É um grave defeito moral. É um grave defeito moral. E essa coisa está presente na política, irmãos, está presente também nos círculos empresariais e também na vida de muitos crentes, incluindo líderes religiosos. Você vê líderes religiosos com relógio Rolex, relógio caríssimo. Você vê líderes religiosos com jato particular. Se a empresa é dele e ele agariou isso com a empresa, ok. Mas se não foi, precisamos pensar nisso nessa noite. É o que o Espírito Santo vai nos guiar aqui nesta passagem. Por isso, irmãos, eu quero te dar um tema aqui geral da nossa tese teológica. Deus é o juiz. Deus é o juiz supremo em favor dos pobres e necessitados. Ele é o juiz. E primeiro no versículo 1 a 3 nós vamos ver a certeza do julgamento. É certo que vai haver um julgamento. A doutrina do julgamento severo de Deus contra as vicissitudes do homem já fazia parte do escopo doutrinário. Lá no credo apostólico nós vimos: creio que o Senhor vai vir julgar vivos e mortos. Já fazia parte do escopo doutrinário da igreja. Mas essa certeza do julgamento, em que sentido, diz Tiago aqui? Veja comigo no versículo 1. Esses ricos que adquiriram riqueza ilicitamente, riquezas podres, serão castigados severamente com dores intensas. Amados irmãos, veja aí o versículo 1. Chorando, lamentar. Vai chorar lamentando. Vai chorar lamentando. E eu não estou dizendo aqui que Tiago não está escrevendo para crentes dentro da igreja naquela época. É possível que existia crentes naquela época desta forma, que estava fraudando, estava roubando os crentes. Então, se você observar o versículo 1, atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Vai haver um julgamento, rico. E o rico hoje pode dizer: eu não acredito em Deus, eu não acredito em juízo final. Bom, se você acredita, vai acontecer. Se você acredita, vai acontecer. Se você não acredita, você está caminhando para chegar perto do trono branco de Deus. Queira você, queira sim, queira não, você vai chegar lá, tanto pobre como rico. Mas aqui a mensagem de Deus para nós hoje é: ô rico que adquiriu riquezas ilícitas, podres, chora lamentando, porque você vai encontrar o juízo de Deus. Irmãos, quantos ricos no mundo afora já choraram lamentando diante do juízo de Deus sobre eles? Quantos cometeram suicídio por não suportarem a perda de suas posses? Quantos? Quantos estão sofrendo com doenças destruidoras? Tem dinheiro, mas não pode comer praticamente nada. Isso já é um juízo de Deus sobre a vida da pessoa. Se a vida do homem, queridos irmãos, é temporária, como diz Tiago, as riquezas também são. Não se esqueçam disso. As riquezas também são. Principalmente as riquezas adquiridas por meios corruptos. Principalmente. A Bíblia diz que por meio de Jesus, Deus reservou um dia que com justiça há de julgar o mundo. Todos os segredos do coração, diz Paulo em Romanos, serão revelados. Todo segredo, todo pensamento, todo estratagema,
todo conluio com empresário, político, crente, não crente, tudo será revelado diante de Deus. Tudo será revelado. Não haverá homem nenhum poderoso e endinheirado que com sua influência e poder aquisitivo cumpra os juízes do tribunal. Aqui na terra, queridos irmãos, principalmente no Brasil, enquanto o pobre é preso, os ricos pagam fianças e saem pela porta da frente dos tribunais, cercado ainda por inúmeros advogados, tão somente tampando o rosto. Recentemente, a nossa Suprema Corte prendeu pessoas por não somente emitir suas opiniões, enquanto os políticos comprovadamente corruptos, que desviaram milhões e até bilhões dos cofres públicos, foram soltos. E um deles diz à mídia que é pré-candidato à presidência da República. Aqui a palavra de Deus diz claramente: não se alegrem ricos, podres, não se alegrem, porque vocês vão chorar lamentando. E vão chorar também aqueles que dão a eles apoio. Vão chorar. Então agora vamos para o versículo 3. Haverá um julgamento, você percebeu aí? Haverá um julgamento. No versículo 2 e 3. Serão castigados com perda completa dos seus bens. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumular-se nos últimos dias. Oh, políticos corruptos, vocês vão brindar no inferno se vocês não se arrependerem. Serão castigados com perda de seus bens. Literalmente, as vossas riquezas estão podres, que é o sentido do grego aqui. O verbo no perfeito indica o estado das riquezas. Uma coisa podre não serve para nada. É inútil ter a posse de algo podre, sem valor. As roupas caras e suntuosas também não têm valor agregado, pois estão comidas de traça. As traças, assim como a ferrugem, são inimigos silenciosos. Você sabe como nós lidamos com inimigos que corroem. Você sabe disso. As formigas, as baratas, os ratos, que temos até nojo deles. Eles são inimigos visíveis, mas a traça não. A traça, aquela roupa suntuosa da madame, que pegou dinheiro público e desviou, e comprou joias caras do dinheiro, inclusive, até mesmo, talvez até pastores, até líderes religiosos, que desviaram dinheiro da igreja, que usurparam o dinheiro da igreja. Olha, a traça vai comer isso. A traça vai pegar isso. Deus está vendo tudo. Os olhos de Deus estão contemplando todas as coisas. Não adianta, ninguém foge do olho de Deus. Ninguém foge do julgamento de Deus. Tiago, queridos irmãos, cita aqui 3 elementos da riqueza que eram muito caras no mundo antigo: comida, vestuário e metal. Essas coisas não resistem nem mesmo ao tempo, quanto mais à eternidade. Parece que Tiago quer lembrar os supostamente ricos que a verdadeira riqueza é aquela que podemos levar para a eternidade, e que tudo mais não vale nada, é podre, principalmente as que são adquiridas ilicitamente. Muitos ricos não acreditam em 2 coisas. Muitos ricos não acreditam. Primeiro, não acreditam que pode perder suas posses e viver sem elas. Segundo, muitos não acreditam que existe Deus e que haverá um julgamento final e prestação de contas. Eles não acreditam nisso. Mas o verso 3 diz que negar a existência de Deus não torna isento do julgamento. Isso não torna eles isentos do julgamento, queridos irmãos, porque Tiago diz que a própria perecidade das riquezas testemunhará contra eles no tribunal divino. Isso é para nós pensarmos. Para os líderes de igreja pensar. Para nós que buscamos, talvez você, não sei, que está me ouvindo, que vai me ouvir depois na internet. Você que busca freneticamente as riquezas, os bens materiais, falta aos cultos por causa disso. Você que abandona a igreja porque
Se você está com a ganância de ganhar dinheiro, saiba que os olhos de Deus estão vendo você. E que não adianta, como diz Ageu, não adianta, Ageu, Deus falou para Ageu, não adianta vocês fazerem isso, porque vocês podem até receber muito dinheiro, mas vão receber em saco furado. Vai ter o gafanhoto que vai comer isso aí. Não adianta, o juízo de Deus, irmãos, vai vir sobre essas pessoas que buscam essas coisas. Você viu no versículo 1 a 3 a certeza do julgamento divino. Vai haver o julgamento divino. E segundo, as razões do julgamento. Tiago primeiro fala que vai ter certeza. Olha vocês, tenha certeza, ricos, que vai haver um julgamento. Mas agora ele dá, por que vai haver um julgamento? Quais são as causas do julgamento? Versículo 4 a 6 está aí. Quais são as causas? Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração, e em dia de matança, inclusive, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Vocês não podem fazer isso. Como eles adquiriram essas riquezas, irmãos? Primeiro ponto aí, injustiça com o pobre necessitado. Você viu aí? Eles adquiriram essas riquezas com injustiça com o pobre e necessitado. No mundo antigo, os pagamentos de salário não era como hoje, feito mensalmente. A pessoa trabalhava durante o dia e à tarde ele recebia o dinheiro. Você lembra da parábola de Jesus em Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16, que sobre os trabalhadores da vinha. Eles trabalharam o dia todo e o dono da vinha falou, agora toma o seu salário. É assim que era o pagamento lá, por isso que era chamado de jornaleiro, jornada de trabalho. Era desta forma que era feito os pagamentos. Aquele homem trabalhou de sol a sol. A sua esposa olhando no horizonte para ver se seu marido vinha com dinheiro para a sua sobrevivência amanhã. E você lembra que era assim, porque Jesus ensinou os discípulos a orar, olha, Pai, dai-me o pão diário, o pão nosso cada dia, dai-nos hoje. Então você percebe que isso era costume, as pessoas receberem o salário no final da tarde. Mas sabe o que esses ricos estavam fazendo? Não vou pagar vocês, podem ir embora. Podem ir embora, vocês não vão ter dinheiro. E talvez houve um clamor, como diz aqui, clamou, olha, eu preciso do dinheiro. A minha esposa e meus filhos estão aguardando esse dinheiro. Não vou pagar. Não vou. Eram poderosos. Não tinha como lutar contra eles, eram poderosos. E ele pegava o juiz da cidade e diz, julga a minha causa, e pagava o juiz suborno, e o juiz dava a causa ganha para eles. Injustiça com o pobre e necessitado. Os trabalhadores recebiam o salário, e ela, na verdade, estava pensando que ia receber o salário, mas não recebia. E o salário era retido por fraude, e isso, diz Tiago, chegou até o trono de Deus. Os olhos de Deus vendo tudo isso. Irmãos, que coisa se estivesse acontecendo dentro da igreja. Que coisa. Mais uma vez, amados irmãos, não nos enganemos. Deus conhece o meu coração, Deus conhece você. Deus sabe qual é a sua motivação. Deus conhece a motivação de muitas denominações que fazem campanhas com promessas que Deus vai te enriquecer. Mas é eles que estão se enriquecendo. Não seja bobo, você que está do outro lado, que vai me assistir. Não caia nessa. Deus condena essas coisas. Você quer ver? Deuteronômio capítulo 24, versículo 14 e 15 diz, não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado. Já tinha uma lei lá atrás. Seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Você viu Deuteronômio 24, versículo 14 e 15. Agora, Levítico 19, 13. Não oprimirás o teu próximo,
nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Já tinha uma lei estatuída, mas eles estavam quebrando isso, por ganância. Os ricos condenados aqui por Tiago não estavam fazendo isso? Será que não? Lá dentro da igreja, ele estava escrevendo para quem? Pense nisso. Depois de os trabalhadores enfrentar o calor do sol, aliado ao cansaço fixo, eles iam embora sem receber os seus salários. Que tristeza. Que tristeza. Como isso é frustrante, irmão, para um pai de família. Como isso é frustrante para a família. Deus já estabeleceu essa lei há séculos passados e Ele exige esse cumprimento dela. Ele exige isso. Primeiro, você viu aí, ele estava fraudando o pobre. Segundo, eles estavam vivendo no luxo, foram desumanos com o necessitado, versículo 5. Viver confortavelmente, queridos irmãos, eu quero que você entenda isso. Viver confortavelmente e possuir bens não são maus, necessariamente maus em si mesmo. O ponto de Tiago é que esses ricos tinham mais do que precisavam, enquanto os pobres e necessitados não tinham o mínimo para a sua subsistência. E tudo isso porque os ricos estavam roubando desses trabalhadores salários. Estavam roubando literalmente deles. O prazer desses ricos era para si mesmos, sem se importar com a fome e miséria dos seus semelhantes. A expressão tendo vivido regaladamente sobre a terra pode nos fazer, queridos irmãos, entender que esses ricos não se importavam com a vida acima do sol. A vida deles era só debaixo do sol. O amanhã, a eternidade não me interessa. Agora, queridos irmãos, não foi a busca por prazeres em comida e bebida que levaram à queda de Adão e Eva lá no jardim? Não foram essas coisas que levaram à queda? Por que as pessoas se aglomeram em bares e restaurantes atualmente? Por quê? Você tem a resposta. Essas pessoas buscam os prazeres da comida e da bebida, e muitas delas tiram o próprio sustento da família para se banquetearem. Por isso também casamentos são desfeitos, filhos são criados sem amparo. É isso que vai te levar, diz Tiago aqui, se você continuar com essa coisa de ser rico, de ter muito dinheiro. Terceiro, assassinato contra o justo. Veja aí o versículo 6 para você ver. Assassinato contra o justo. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. O mal, querido, nunca fica estacionado. Ele sempre cresce em proporção maior. Sempre. Sempre ele vai crescendo. A injustiça contra o pobre leva-o à morte. O uso imoral, corrupto e ilegal do poder mata milhares de inocentes. Milhares de brasileiros morreram vítimas da corrupção no Brasil, porque uma enxurrada de dinheiro foi desviado de cofres públicos e até bilhões foram desviados para países comunistas da América Latina e da África, enquanto os brasileiros morriam de fome. E a conta chegou, está aí a conta para todo mundo pagar, porque eles fizeram desvio de bilhões. Eu não estou falando aqui de partido A e partido B, nem de político A e partido B. Estou falando da corrupção dentro do parlamento e dentro do executivo no Brasil. E o que podemos dizer do mundo atualmente, amados irmãos? A ganância dos empresários, principalmente do agronegócio, o que eles fazem? Se o arroz está muito barato, eles retêm o arroz lá em celeiros feitos para isso mesmo, até que o arroz suba de preço. Enquanto isso, falta essa semente na cozinha do pobre. Falta. Eles têm uma maneira mais moderna, melhor dizendo, uma maneira mais pós-moderna de matar o pobre. Eles têm uma maneira disso, fazer isso. Quem assistiu à série Dr. House, uma série dos Estados Unidos, você se lembra que o Dr. House, ele foi demitido do hospital onde ele trabalhava porque ele denunciou o empresário, dono de uma patente de um medicamento muito necessário para a maior parte da população e era caro. Mas quando o governo dos Estados Unidos quebrou a patente do medicamento, o medicamento ficou barato. O que ele fez? Não é só ele que fez isso. Vários empresários fazem isso. Troca um pouquinho a fórmula e muda de nome e vai lá e patenteia de novo e sobe o preço. Isso é uma maneira de matar o pobre.
Isso é uma maneira de fazer o pobre sentir dor no hospital. Isso é uma maneira de matá-lo. Os empresários fazem isso. Se o governo consegue quebrar a patente do medicamento, eles mudam um pouquinho a fórmula e muda de nome, patentia de novo. Queridos irmãos, eu não vou dizer que empresários tidos como crentes fazem isso. Eu não vou dizer, não tenho provas. Mas é possível. Mas é possível que façam isso. De uma maneira ou de outra é possível que façam isso. Essa é uma das muitas maneiras moderna e cruel de matar o pobre e necessitado. Essa é uma maneira cruel. Mas não se esqueça, diz Tiago, todos comparecerão diante do juízo de Deus, todos, sem exceção. E aqueles que não tiveram seus pecados levados por Jesus, serão condenados a fazer um brinde no inferno. Independentemente de se crer ou não na existência de um Deus pessoal, ou se crer ou não na existência de um juízo final, haverá um dia que todos estarão de frente diante do Deus vingador, do direito, do pobre e necessitado. E ali diante de Deus que seus ouros e pratos vão ser comidos de traça, não valem nada, é ali diante de Deus. Então você viu aí, irmãos, cuidado com as riquezas podres, cuidado com esse desejo frenético de adquirir riquezas, muito cuidado com isso, porque isso, diz Paulo, é uma armadilha. Isso é uma cilada que vai te afastando de Deus, que vai te colocando longe de Deus, que vai fazendo você levar uma vida recreativa, longe de Deus. Cuidado com isso. Mas eu preciso passar essa mensagem no crivo do Evangelho. O que o Evangelho diz sobre isso, irmãos? O que o Evangelho disse? Jesus disse que o dinheiro é um senhor que reclama a adoração, e aqueles que desejam ficar ricos, ou que procuram viver a vida como se essa vida fosse a melhor vida para si viver, deixa de servir a Jesus em espírito e em verdade. E assim passam a servir ao dinheiro. Isso é idolatria. E diz a Bíblia que os idólatras ficarão de fora. Os idólatras ficarão de fora. Precisamos, amados irmãos, sair daqui nesta noite pensando nisso. Cuidado com as armadilhas do dinheiro. Pastor, cuidado com as armadilhas do dinheiro. Obreiro da causa de Deus, muito cuidado com as armadilhas do dinheiro. Atente para Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Para aqueles que receberam de Deus, irmãos, a capacidade de serem licitamente ricos, tenha a seguinte exortação da palavra de Deus. Diz Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 e 18, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Essa é a recomendação do Evangelho. Ricos da igreja, sejam ricos em boas obras, generosos, dadivosos, reparta ricos da igreja, ajuda o pobre necessitado, não somente da igreja, mas em qualquer lugar. Esta é a exortação do Evangelho. É aqui que o Evangelho estreita. É aqui. Cuidado! Nosso comportamento é como nossa assinatura reconhecida em cartório, como nós falamos aqui nesta manhã. Não adianta viver de forma diferente, porque há uma aferição. Há uma aferição. Outra coisa, aquilo que fazemos é como uma obra de arte exposta nos corredores públicos. Ela fala muito sobre nós.